Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. A gente começou o quarto bimestre. Eu sei que esse ano foi muito difícil, mas agora a gente está na reta final. As aulas, se eu não me engano, vão até o segunda semana de dezembro. Vai passar super rápido, o quarto bimestre é o que passa mais rápido. E hoje a gente vai falar sobre a região norte. Mas antes vamos lembrar o que é regionalização. Então eu trouxe aqui um mapa mundi, né, também conhecido como planisfério. Então tem todos os países e territórios. E aí a gente precisa classificar, né, para ficar mais fácil a gente estudar. E aí a gente escolhe um critério e regionaliza, classifica, né? A regionalização nada mais é do que uma divisão, uma classificação. E aí a gente divide, né, em escala mundial, global, o nosso planeta em 6 continentes. Continente da América, que é subdividido em 3 partes: a América do Norte, América Central e América do Sul. Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, a África, a Oceania e aqui embaixo a Antártica ou Antártida. Né? As duas grafias estão corretas, tanto com C como com D. Antártica ou Antártida. Certo? 6 continentes, então. Isso é um tipo de regionalização na escala mundial, na escala global. E aí, a gente indo para outros tipos de escala, né? A escala regional, a escala nacional, a escala municipal, escala estadual, escala local. Então, existem diversas escalas, né? Aqui, né, eu trouxe aqui a América do Sul. Então, o Brasil, né, se eu for falar do Brasil e dos outros países, eu estou falando da escala nacional. Então, eu estou levando em consideração, né, fazendo essa divisão por país, por nação. E aí, a gente chega, então, no Brasil. Então, aqui o Brasil, ele é dividido, né, de acordo com esta regionalização do IBGE, porque existem outras regionalizações, né, que a gente já viu lá no começo do ano. Essa regionalização que a gente vai utilizar divide o nosso país em 5 grandes regiões, que são essas aqui: a Norte, aqui em verde, Centro-Oeste em rosa, Nordeste, que a gente estudou no bimestre passado, aqui em laranja claro, o Sudeste, em laranja mais escuro, e o Sul, aqui ó, com esses três estados aqui em amarelo, né, um laranja mais claro, bem mais clarinho. Tá bom? Então, são essas 5 regiões. Essa regionalização feita pelo IBGE é uma das mais utilizadas, né? Lembrando que o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é ele que realiza o censo, que a gente falou, né, na aula passada. Então, o censo que é realizado a cada década, ou seja, a cada 10 anos, década, a palavra década significa um período de 10 anos. Então, a cada década significa, né, eu estou em 1990, próxima década vai ser 2000, depois 2010, 2020, 2030, de 10 em 10 anos, tá? Que mais ou menos aí é o período que o IBGE tenta realizar o censo. Tudo bem, então? Então, temos 5 grandes regiões. Vamos ver, então, quais os estados que pertencem à região do norte. O Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Então, de novo, ó, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Tá bom? São esses os estados que a gente vai estudar nas próximas aulas. Primeiro a gente vai falar então do relevo, né? De modo geral, o relevo brasileiro ele é de altitudes baixas, então são terras baixas. Mas o que é relevo? Relevo nada mais é do que como a forma da superfície terrestre. Então, o formato que essa superfície tem, o tamanho, né, a altitude, e em cada local é de um modo, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar. Então, se eu estiver falando aqui da serra, então a serra, em comparação, né, com as outras formações, ela é mais alta. A cordilheira é um conjunto de montanhas, né? Uma montanha sozinha, né, chamada de montanha, e uma cordilheira é quando tem um conjunto de montanhas. Temos uma colina, que aí tem o formato mais arredondado, a planície, né, que em comparação aí com o planalto são terras mais baixas. A depressão é quando a superfície terrestre ela fica entre, né, 2 partes mais altas.
então 2 relevos aí mais altos, e aí tem essa depressão, ou também o vale. Então cada formato, cada forma dessa superfície recebe um nome e é considerado tanto a forma quanto o seu tamanho. E isso influencia, né? Influencia no tipo de plantio, influencia no clima, como que a vegetação e a ocupação humana, né, vão acontecer naquele local. Então, como que é o relevo aí do Brasil de modo geral? No Brasil, nós temos uma formação rochosa, né, uma formação dessa superfície bastante antiga, então ela já foi bastante erodida, né? Erodida é quando sofre aí a ação do tempo, seja da chuva, do vento, e aí vai desgastando essa superfície. Então, por isso que a gente não tem aí formações muito altas, né, do relevo. Mas, né, mesmo assim, a gente tem alguns pontos altos, né, com altitudes altas aqui no país. O ponto mais alto do país fica no estado do Amazonas, né, os 2 maiores pontos aqui do Brasil, com maiores altitudes, que é o Pico da Neblina, com cerca de 2.995 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.974 metros, aproximadamente. Os 2, né, ficam perto aqui um do outro, tem uma distância de 1 quilômetro mais ou menos, e os 2 ficam no estado do Amazonas, aqui na região norte, que a gente está estudando. E nós temos também o Monte Roraima, né, que também é um pico elevado, com cerca de 2.734 metros, que fica no estado Roraima. Então aqui eu trouxe uma foto para vocês, né, do Pico da Neblina. Então fica aqui no norte, né, do estado do Amazonas. E o Pico 31 de Março. Né, os 2 ficam bastante próximos. E o Monte Roraima. Certo? Os biomas brasileiros, nessa região norte que a gente está estudando, o bioma é o amazônico, né, a maior parte dele, e com exceção aqui do Tocantins, né, que predomina o bioma cerrado, mas a grande parte da região norte é o maior bioma que nós temos no Brasil, que é o bioma da Amazônia. E o que é um bioma? Bioma é um conjunto de ecossistemas que tem características em comum, tanto da fauna quanto da flora, né? Então, tanto da vegetação quanto dos animais ali existentes. Esse ecossistema é a interação, né, que esses seres vivos, né, tanto a fauna e a flora, têm com o meio ambiente não vivo, né? Então, o ar, a água, o solo, enfim, eles criam aí todo um ecossistema que possui características em comum. Então, a gente separa por biomas. Certo? Então nós temos o bioma amazônico, que é o que predomina aí na região norte. Nós temos a Mata Atlântica, que cobre aí quase todo o litoral brasileiro, o Cerrado aqui no centro do país, o Pantanal, que pega o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, está passando por uma situação bastante difícil, degradante, né, com as queimadas no Pantanal, a Caatinga na região do Nordeste, Pampa, que é uma vegetação aí que também é chamada de pradarias, né, na América do Norte, e aqui na América do Sul a gente chama de pampa, que é exclusividade do Rio Grande do Sul, né, no sul do país. Bom, então são esses biomas, e aqui na região norte predomina o bioma Amazônia. Aqui eu trouxe algumas fotos da Amazônia, né? Então essa foto aqui revela o contraste, né, que nós temos. Então, como que é a vegetação da floresta amazônica, né? Tem tanto áreas, né, com florestas bastante densas, bastante fechadas, mas também tem áreas mais abertas, né? Mas é uma das florestas com a maior biodiversidade, né, do mundo, e ela tem que ser preservada. E aqui tem uma área desmatada, né? Então do lado tem a vegetação e do outro lado tem uma área que foi desmatada, né, pelo plantio, para o gado, né, poder pastar. Então aqui perto estava ocorrendo uma queimada, né? Então essa foto aqui é de Carl de Souza, né, do jornal É o País, em 2019, e é uma vista aérea de uma terra desmatada na selva amazônica, próxima aos incêndios que estavam ocorrendo nesse ano, né? Ano passado tivemos bastante incêndios na floresta amazônica. Cerca de 65 quilômetros de Porto Velho, em 24 de agosto. Então essa foto aí revela, né, um pouco da floresta e as suas consequências aí pelo homem. Certo? Então essa foto aqui revela, né, um pouco da floresta e as suas consequências aí pelo homem.
E nessa outra foto, né, também aí dos incêndios que aconteceram no ano passado na Amazônia, a NASA lembra que os incêndios na bacia amazônica são muito raros no resto do ano, mas seu número aumenta a partir de julho, durante a estação seca, quando muitas pessoas usam fogo para manter suas lavouras ou limpar a terra para pastagem ou outros fins, e aí o incêndio, nessas queimadas se alastram. Os incêndios geralmente atingem o pico em setembro e desaparecem em novembro. Na foto, colunas de fumaça de um dos incêndios perto de Porto Velho, no dia 23 de agosto. Essa foto é do Vitor, né, do El País, no ano passado. Aqui uma outra foto, né, de alguns rios aí, um dos rios da floresta amazônica, ó, com uma floresta rodeando, né, margeando aí o rio. O rio não é igual aqui em São Paulo, né, que a gente vê que ele já está retificado, já foi feita uma obra, né, que ele está retinho. Esse aqui é os cursos naturais do rio, então os cursos naturais do rio eles são bastante meandrados, né, que a gente fala que são essas curvas naturais, né, eles são todos tortos, né, por assim dizer, mas porque é o curso natural do rio. Nós temos nessa região também diversos conflitos, né, pela terra, então as disputas de terra por diversos agentes também. Então nós temos indígenas, ribeirinhos, quilombolas, nós temos os empresários, latifundiários, nós temos os madeireiros, então tem uma diversidade muito grande, né, de povos vivendo nessa região, que eles entram, né, em disputa, tem muitas mortes nesse local, e a gente nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai falar um pouquinho agora na quantidade de indígenas que existem, né, no nosso país, então cerca de 818 mil no último censo aí do IBGE de 2010, e a maioria se concentra na região norte, então cerca de 306 mil indígenas vivem na região norte. E o que significa isso, né? Então 818 mil indígenas no país. É muito pouco se for comparar, né, com a população original lá desde 1500, né? A população indígena ela vem sendo massacrada, né, durante séculos. E se a gente for pensar, né, nós temos cerca aí de 210 milhões de habitantes. Se a gente for pensar comparando, 818 mil é um número bem pequeno, porém expressivo, né? Uma minoria que ela possui direitos, ela tem que ter preservada, né, suas terras, e é uma luta, né, pela demarcação das terras indígenas. E esses 818 mil, vale dizer que são de diversas etnias indígenas. Então os indígenas eles não são todos iguais, né? Eles possuem culturas diversas, costumes diversos, e eles possuem níveis diferentes de integração à cultura não indígena. Então tem índio, né, chamado de índio urbano, né, que está mais integrado, né, à cultura urbana brasileira, né, dos não indígenas, e existem os índios, né, que conseguiram preservar mais, né, a sua língua, os seus costumes, mas todos eles são indígenas, né, de diferentes etnias, e ele não deixa de ser índio só porque ele se integrou à cidade ou se integrou a outros costumes, né, pelo contrário, né, ele continua aí na sua luta, na sua resistência, com seus antepassados ancestrais, né, que passaram aí sua cultura, sua língua, e ele não deixa de ser índio por causa disso. E eu trouxe aqui, né, alguns exemplos, né, então os índios sofrem muito preconceito. Os índios estão sempre errados, né? Então, se os índios estão mais isolados, né, eles não estão integrados à cultura não indígena, né, à nossa cultura, então é realizada uma crítica de que eles têm que se integrar. E aí, quando o índio ele se integra, ele também está errado porque, pela visão dessas pessoas, eles deixam de ser índios. Mas eles continuam sendo índios. Por exemplo, um canadense que sai do seu país para viver outros costumes em outros países, ele nunca vai deixar de ser canadense, né? Ele só está em outro ambiente, em outra cultura, ele está tendo aí essa integração, porém a essência dele continua, a etnia dele continua. Os índios é a mesma coisa, é uma minoria étnica, né? E tem os seus direitos, eles têm as suas lutas, cada um, né, está aí num campo de atuação, né? Cada liderança indígena, enfim, né, eles têm
lutas parecidas, né, de modo geral, de modo nacional, porém eles têm as suas particularidades, né? Uns estão mais inseridos, né, na cultura não indígena, por conta, né, desse massacre que foi realizado com sua cultura, né, seus costumes e suas línguas, e tem outros, né, que estão um pouco mais isolados da cultura não indígena. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de índios aí, mais integrados e menos integrados, mas todos são indígenas. E aqui eu trouxe um exercício para vocês fazerem, que é assistir esse vídeo, né, Indígena no Brasil Hoje, como é. Então é uma entrevista, né, com uma indígena, e para ela falar um pouco, né, sobre ela estar mais inserida, né, nessa vida urbana, e aí ela conta um pouco das suas vivências, dos preconceitos que ela sofre, né, por às vezes usar boné, né, estar aí com os costumes mais urbanos, mais da cultura branca, né, não indígena, e ela fala um pouquinho como que é isso. E aí depois eu quero que vocês respondam lá as perguntas, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham é só mandar pelo WhatsApp, tá? Do mesmo modo. E vamos lá, gente, vamos reunir aí as últimas forças para a gente finalizar esse ano e esse quarto bimestre, tá bom? Um beijo a todos, até a próxima.